Muito bem, jovens, sejam bem-vindos à análise digital da PMBF. Cara, eu tava muito louco para fazer essa análise. Eu tava assim, doido para fazer essa análise, porque eu sei que é um concurso excelente, uma ótima oportunidade para todo mundo que está tentando ser concursado aí. Então vem comigo, sem mais demoras, vem comigo nessa análise. Olha só, vou trazer para vocês um tanto de dica para vocês poderem estudar para esse concurso, tá? Se preparar, gerenciamento de tempo de prova, como é que você organiza, como é que você faz a prova, tal. Porque você tem que saber isso, tá? A prova é extremamente complexa, são 80 questões, mas redação para 5 horas é coisa extremamente rápida, é muito conteúdo para pouco tempo. É muita questão para pouco tempo. Então você precisa criar uma estratégia para fazer prova. Vem comigo nessa análise, você sabe que toda análise de edital, vídeo de análise é sempre muito longo, então faz um lanche leve para não engordar, porque tem prova física e vem comigo. Só um detalhe, eu vou trazer um tanto de conteúdo extra em relação à remuneração, você sabe que eu gosto de vasculhar o portal Transparência, vou trazer um tanto de conteúdo extra para poder te motivar a estudar para esse concurso. A hora é agora, cara. A prova é dia 30 de julho, então dá tempo de você se preparar, mas com um método certo que eu vou te ensinar e te orientar aqui, beleza? Então bora. Primeiro slide, gente, olha só. Instituto OCP é a banca. Beleza, o que isso quer dizer? Primeiro, é uma banca séria, bacana, legal, gostei, tá? E é uma banca que tem feito, em 2022 principalmente, ela vem fazendo vários concursos importantes, como por exemplo, PM do Espírito Santo, PM Goiás foi aquele concurso que deu o que falar, porque teve poucos candidatos, né? Que fizeram 60%, a prova foi tão difícil, a prova aberta para clínico geral, que é uma questão de prótese específica, como se fosse especialista em prótese. Foi um concurso que deu o que falar, porque deu pouco candidato aprovado, que fez pelo menos 60%. Corpo de Bombeiros, né, de Goiás também, o ENARE, o Instituto OCP é responsável pelo ENARE, Exame Nacional de Residências. Ou seja, se você formar agora e quer fazer uma residência, provavelmente no final do ano você vai fazer o ENARE. E quem faz, normalmente, pelo menos nos últimos 2 anos, foi o Instituto OCP. Ele fez também ano passado o TRT de Alagoas. Cara, então é uma banca assim, conceituada, que está fazendo um concurso bom pra caramba. E eu fiquei feliz que foi, porque até então é uma banca muito séria, né? As inscrições, aqui ó, 27/4 até 12/6, o dia que eu estou gravando essa aula aqui, essa análise digital, não saiu ainda, cara. Não começou as inscrições ainda. Então só começa dia 27/4. Então bora que dá tempo demais estudar. Olha só, são 6 vagas, tá? Para especialista em prótese dentária, DTM, buco, pério e odontologia para pacientes especiais. Essa última vaga aqui, ó, número 416, o código, que é cirurgião dentista clínico geral, ela é de clínico mesmo, só que a banca ainda não publicou uma retificação, porque isso aqui não existe, ó. Graduação em odonto com especialização ou residência em cirurgia geral, clínica geral. Essa residência, especialização, né, em clínica geral, isso é para médico, não tem na área de odonto, né? Então eles devem publicar uma retificação removendo isso aqui. Até então, a data de hoje que eu estou gravando esse edital, gravando essa análise, né, eles não publicaram ainda, tá? São 6 vagas, uma para cada área aqui, e mais tem cadastro de reserva. Só a DTM que não tem cadastro de reserva. E clínico geral são 2 cadastros de reserva, podendo então talvez chegar aí a 3 vagas, beleza? Bom, só um detalhe importante, eu mandei um e-mail pro pessoal lá do Instituto OCP, né, questionando isso. Poxa, olha, tá lá uma residência, uma especialização solicitando ali como pré-requisito, e isso não existe na odonto, né? E aí eles me responderam somente assim, com um trecho copiado do edital, sobre impugnação de edital. Poxa vida, eu não quero impugnar, eu quero só que corrijam, né? Retifiquem isso aqui. Aí eu respondi um e-mail dizendo, não, tudo bem, eu gostaria que vocês fizessem contato com a instituição, com a comissão lá da instituição, para questionar sobre isso, né? E vocês vão perceber que eles vão falar que isso aqui não existe, que tem que ser retificado e tal. E aí eles me responderam de novo, falando assim, tudo bem, vamos enviar sua solicitação, né, para a instituição tal, e vamos aguardar. Então, provavelmente, gente, isso daqui vai ser retificado, tá? Porque isso daqui não existe, deve ser somente graduação em odonto, beleza? Então, bora aí para quem é especialista, para quem é clínico geral, é uma excelente oportunidade. Só um detalhe, se você é protesista, né, especialista em prótese dentária, tente para prótese, cara, sabe por quê? Porque o de cirurgião dentista clínico geral vai ser muito mais concorrido. As especialidades aqui provavelmente serão muito menos concorridos, tá? Vamos lá. Duas observações importantes aqui sobre esse edital, para vocês saberem, né? Já que é um concurso militar, você tem que ter no máximo 35 anos, tá? Você não pode ter completado 36 anos até a data da inscrição. Teve um colega que até me mandou uma mensagem assim, Luiz, eu faço 36 anos dia 1º de maio, eu posso me inscrever? Falei, teoricamente você pode. Se você se inscrever no dia 27 de abril, que é quando começam as inscrições, você
no dia da inscrição você está com 35. Então você está dentro desse pré-requisito aqui, né? De ter no máximo 35 anos até a data da inscrição. Aqui não fala até o final da inscrição. Não, até a data. Começou a inscrição, você tem que ter 35 anos. Então ele vai tentar, vamos ver se vai dar certo, tá? Então você não pode ter 36 até a data da inscrição, beleza? E o outro pré-requisito é a altura mínima de 1,65 para masculino e 1,60 para feminino. Olha só o que isso quer dizer. Quem tem menos que isso daí não pode concorrer a esse cargo. Bom, pessoal, falando em remuneração, rapidamente aqui, vou trazer um tanto de informação extra, porque você sabe que eu gosto de vasculhar o Portal Transparência. O Portal Transparência, ele é uma lei federal que permite o acesso aos dados, né, aos gastos das instituições públicas. Então a gente sabe, consegue entrar no site de qualquer prefeitura, qualquer órgão do governo e saber a remuneração dos servidores, né? Eu vou trazer e mostrar aqui remunerações de servidores, mas sem o nome deles. A intenção não é nem identificar nem nada, é só incentivar vocês a buscarem um salário digno dentro da odontologia, porque eu sei que tem tanta gente aí trabalhando, ralando pra caramba e ganhando pouco, que vocês merecem ganhar muito mais. A odontologia merece ser muito mais valorizada. E a PM do Distrito Federal valoriza, sim, os seus profissionais dentro aqui do quesito de salário, cara. Olha só, primeiro, no curso de formação, sou mineiro, cara, então eu falo tudo emendando as palavras, né? É curso de formação. R$ 9.623,97, mas depois que você se forma e se torna segundo tenente, que é o PM, MS, né? Vai para 11.435, mais 850 de auxílio alimentação, mais um valor correspondente ao auxílio moradia. Isso mesmo, jovem, olha só. A gente tem aqui o salário de segundo tenente, que é 11.435, beleza? Auxílio moradia CD com dependentes, 2.153, e auxílio moradia SD sem dependentes, R$ 717. Mas o auxílio alimentação que eu falei com vocês, 850. Ou seja, um desses dois aqui de auxílio moradia vocês vão receber. Eu não sei se isso aqui é mensal, é todo mês, se é uma vez só para você poder, às vezes se é de outro estado para você mudar, não sei. Acredito que seja, talvez todo mês sim, né? Algo mensal de auxílio moradia. Provavelmente sim. Então o seu salário, cara, vai ser muito maior do que os 11.435. Pode esperar. E a progressão da carreira é excelente. Um exemplo disso, vasculhando aqui o portal Transparência, tá? Isso daqui é permitido a gente buscar esses dados, tá? É público isso aqui. Eu só tampei o nome aqui do servidor, ou da servidora, não lembro, que é justamente para não ficar aqui mostrando o nome, tá? Mas é um cirurgião dentista lá da endodontia, e no mês de fevereiro, salvo engano, que é a remuneração 2 de 2023, ele recebeu bruto ali, ó, 24.658 e líquido 17.192. Isso daqui está no portal Transparência, beleza? Se você clica nesse mais aqui, ó, olha que interessante, vem descrito certinho o que quer dizer aqueles 24 mil. Estava lá 22 mil de remuneração básica, né, 1.209 de outros recebimentos. Não sei se isso aqui é só nesse mês ou se isso daqui é fixo todo mês. Tudo bem, eu não li os outros meses anteriores, né? E de benefício foi R$ 640. Beleza. Aí desconta aqui cerca de 7 mil, cai mais ou menos para uns 17 mil líquido, tá? Por que eu estou mostrando isso? Porque eu quero mostrar para vocês a remuneração básica de 22 mil. Teoricamente, a remuneração hoje está lá 12 mil e tanto, né? Mas ainda auxílio moradia, tudo mais. Mas hoje esse servidor está recebendo 22 mil reais. Beleza. Por que eu quero mostrar isso? Porque quando ele entrou lá, na verdade eu não sei o ano que ele entrou, mas eu tenho, porque no portal Transparência tinha assim, a data mais antiga, 2013. Aqui, ó, 2013 foi o ano assim que mais antigo que tem no portal Transparência. O salário do mesmo servidor, da mesma servidora, não lembro quem era de 9.363 líquido. Hoje está 17.192, como eu mostrei para vocês. Então, é o seguinte, de 9 mil para 17 em 10 anos, cara, é uma progressão muito boa, de verdade. É uma progressão excelente, mais ou menos se for calcular assim, 700, 800 reais por ano, uma média, né? Lógico que às vezes não é tudo certinho assim, mas é uma progressão ótima, cara. A gente sabe que tem assim, pessoal trabalhando em clínica popular, ralando pra caramba, ganhando pouco. Às vezes tem um servidor ali da prefeitura que quer melhorar, quer passar num concurso do DF, num concurso federal, num concurso estadual, para melhorar de salário. Então vale a pena fazer até quem já é concursado e quer melhorar, porque a progressão nesse nível aqui, ó, é muito maior do que a progressão de qualquer prefeitura. E para incentivar ainda mais vocês, olha o que eu trouxe aqui para vocês, ó. Tá? Também tampei o nome tal do servidor aqui, beleza? Esse daqui também é cirurgião dentista. Recebeu nesse mês aqui, ó, 34 mil líquido. Por quê? Porque ele recebeu um 13º, cara. O salário dele é 21,27, né? R$ 21.027,93.
ele recebeu de 13º de novo esse salário, cara. Eu sei que desconto de imposto de renda, assim, R$ 4.000 de imposto de renda que descontou. Só de desconto de imposto de renda, isso daqui às vezes é maior do que o salário de vários dentistas de prefeitura, cara. Olha pra você ver o tanto que descontou, né? Interessante isso. Mas quanto mais desconto, é sinal que você está recebendo mais. Pode descontar bastante, não tem problema não. E por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para mostrar que o 13º salário, cara, é o mesmo valor da remuneração, do provento dele, né? Ou seja, o cara tá recebendo ali de 13º R$ 21.000, cara, é muito bom. Parabéns para MDF que tá aí valorizando os seus profissionais que estão lá dentro, tá? Parabéns para esse servidor, porque para chegar nesse nível de R$ 21.000 de salário, são anos de progressão de carreira, ou seja, anos dedicado à PMDF. Parabéns para o servidor e parabéns também para a PMDF que, do ponto de vista de salário, valoriza muito os seus funcionários, né? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, né? Primeiro, mostrei o 13º, tanto que é bom. E segundo, o outro dentista aqui, o servidor, tampei o nome aqui também, recebeu também um 13º, no caso aqui 25.000, ou seja, é um servidor que está recebendo uma remuneração maior, ou seja, é mais antigo, tem mais tempo de trabalho, né? E tem tanto tempo assim, que ele já está recebendo aqui, abono permanência, ou seja, é um servidor que tem tempo para aposentar, mas às vezes escolhe não aposentar esperando uma promoção, ou gosta ali de trabalhar, não está querendo aposentar agora, não está nos seus planos de aposentar, ele continua trabalhando, porque não está nos planos dele aposentar, por exemplo, né? E ele recebe um abono por isso, por estar trabalhando, mesmo podendo estar aposentado. Olha que interessante. E no caso aqui desse mês, né, que foi bruto 58 por causa do 13º que dobrou o salário, líquido foi 39.000. Gente, parabéns. Excelente. Eu gosto de trazer isso para vocês como forma de incentivo para você falar assim, caramba, acabei de assistir a análise edital do Luiz, né? Ele está frenético gravando essa aula, está acelerado aí, porque eu estou mesmo acelerado. Estava tomando um cafezinho aqui na minha taça do Donta Quiz. Todo concursado é um concurseiro que não desistiu. Bora comigo, tomei esse café aqui para ficar assim, ligadão para poder gravar essa análise edital para vocês. E aí, gente, então esse salário líquido aqui é para servir de incentivo, para você, depois que assistir essa análise, falar assim, eu vou estudar. Vou sentar a bunda na cadeira e estudar de verdade, beleza? Pronto, jovens, chegamos agora na parte mais importante dessa análise, cara, essa prova objetiva. Aqui eu preciso investir um pouquinho mais de tempo para poder orientar vocês sobre como que vocês vão fazer essa prova, cara, porque essa prova, assim, é muita questão para pouco tempo. Guarda isso. É muita questão para pouco tempo. Se você não aplicar uma estratégia de fazer prova, ou então não aplicar a orientação que eu vou te passar, ou então não criar a sua própria estratégia de fazer essa prova, cara, você vai chegar no finalzinho da prova, faltando ali 20 minutos, por exemplo, e ainda vai ter umas 10 questões para você fazer. Às vezes você vai ter que chutar umas 10 questões, as últimas 10 questões, sem ter nem lido. Isso não pode acontecer. Eu vou te orientar, você vai aprender aqui uma estratégia para fazer prova, tá? Eu vou te dar 2 exemplos de estratégia para você fazer essa prova e aplicar, cara, que você vai chutar as questões que você tem que chutar. Que acaba que uma ou outra ali a gente tem que chutar porque a gente não sabe 100%, né? Senão todo mundo tirava total. Mas não pode acontecer, e pode ter certeza que vai chegar colega seu falando com você, que não assistiu essa análise, e vai chegar falando com você assim, nossa, eu fui fazer a prova, cara, faltando 20 minutos, eu não tinha feito nem redação. Ou então, faltando 20 minutos, eu tive que chutar as últimas 15 questões sem nem ler. Você vai ver porque é muita questão para pouco tempo. Vamos falar só alguns dados dessa prova aqui, para eu entrar de fato ali te mostrando como que você vai criar uma estratégia de fazer prova. Vamos lá. Primeiro, o local no Distrito Federal, a prova, beleza. A data é dia 30/7/2023, à tarde. Ou seja, dá tempo pra caramba para você poder estudar para essa prova, cara. Dá tempo. Se você aplicar um método certinho, cara, dá tempo de você estudar para passar, tá? Nos primeiros lugares, sem sombra de dúvidas nenhuma. Bom, o que a gente tem aqui nessa prova? O que constitui essas 80 questões dessa prova? Vamos lá. Primeiro, são 6 questões de português, 4 de inglês, 5 de matemática, 4 de atualidades e 6 de legislação aplicada à PMDF. Mais 55 questões de odonto. Gente, 55 questões de odonto é questão pra caramba, cara. Você vai cansar, você vai enjoar de fazer questão odonto, velho. Por quê? Porque quando você pega um concurso grande, 60 questões, às vezes tem 30 ali de odonto só. Você pega ali concurso de 40 questões, às vezes tem 10 de odonto. Aqui são 55 questões de odonto, mais uma redação, cara. O total dessa prova, né, no mesmo dia ali, vale 80 pontos, né? Um ponto cada questão, 80 pontos, mais 20 pontos da redação. Só que isso tudo aqui, cara,
Você vai ter que fazer em 5 horas, velho. Nossa, é pouco tempo demais, velho. É pouquíssimo tempo. Eu vou mostrar e vou provar para vocês que é pouco tempo. Você precisa sim de uma estratégia, tá? Ó, detalhe. É pouco tempo? É, mas se você aplicar uma estratégia, você consegue fazer essa prova bem e ser aprovado, com certeza. Presta muita atenção. Você ajeita na cadeira aí, que agora é o momento mais importante, tá? Então são 5 alternativas de AE para 80 questões, mais uma redação, para 5 horas, beleza. E o que você tem que fazer para você não ser reprovado? Você não pode zerar português. Português você tem que acertar pelo menos uma, tá? E tem que fazer pelo menos 48 questões dessas 80. Ou seja, tem que fazer pelo menos 60%. Vamos analisar as 80 questões mais redação para essas 5 horas, para vocês entenderem o que eu estou falando em relação a tempo de prova. Olha só, 5 horas significa 300 minutos, beleza. 30 minutos você vai gastar para passar o gabarito, tomar uma água, ir no banheiro, fazer uma oração. E eu recomendo que faça essa oração no início da prova para te ajudar a concentrar, para te acalmar, para te diminuir a ansiedade. Faz uma oração. Pode fazer uma oração hoje mesmo, cara, agradecendo que você tem saúde para poder estudar para esse concurso, que você já formou em odonto. Tem gente que está ali no 5º período, que o sonho era entrar na BMDF, mas não pode nem fazer essa prova ainda. Né? Que você tem saúde, oportunidade e já está formado, já pode fazer essa prova, entendeu? Então, a primeira coisa de uma oração, cara, é agradecer para o Papai do Céu que você tem as condições de estudar e se preparar e fazer essa prova, tá? Então, faz essa oração hoje mesmo e faz essa oração lá na hora da prova para te ajudar a diminuir a ansiedade, te ajudar a concentrar mais. É excelente isso, tá? Se conecta lá com o Papai do Céu, que eu tenho certeza, se conectando e demonstrando essa gratidão, cara, nossa, você fica muito mais tranquilo, tá? Simplesmente só dê o seu melhor a cada dia desse processo até o dia da prova, tá? Nunca pense assim, nunca. Se você tá vendo esse vídeo, cara, para agora e nunca pense assim, eu tenho que passar nessa prova. PMDF é meu sonho, eu sempre quis entrar, eu tenho que passar. Para, não coloque esse peso nas suas costas. Você não tem que passar. Você tem que dar o melhor de si, só isso. E se o melhor de si for suficiente, você vai ser aprovado. Não preocupa, tá? Então vamos lá. 5 horas são 300 minutos. 30 minutos você gasta isso tudo aqui, ó. Gabarito, água, banheiro, oração e outras coisas, beleza? Bom, 60 minutos você vai gastar para fazer a redação. Estou separando 1 hora, que é um tempo médio. Às vezes o cara gasta 40 minutos, 50, mas estou colocando 1 hora aqui com uma margem boa. Só aqui foi 1h30 embora. 90 minutos você já gastou. Sobraram o quê? 210 minutos para 80 questões. O que isso significa, Luiz? Que são 2 minutos e meio, na verdade 2 minutos e 37, mas vamos arredondar para baixo, 2 minutos e meio por questão. Isso é extremamente rápido, cara, é pouco tempo, sabe por quê? O Enem segundo dia, que todo candidato do Enem fala assim, nossa, Enem segundo dia é difícil de terminar a prova muito extensa, é muita questão para pouco tempo. São 3 minutos por questão, aqui são 2 minutos e meio, por isso, presta atenção, por isso que você precisa aplicar uma estratégia de fazer prova, cara, senão vai chegar um momento, cara, que você não vai conseguir terminar essa prova. E a outra coisa aqui, ó, é de AE e Instituto OCP, cara. Nível de Instituto OCP, nível alto, difícil. Você precisa de muito conteúdo, né? Muito aprendizado para você poder fazer essa prova bem. Então, cara, vamos lá. 2 minutos e meio por questão. Beleza. Se você for pegar 55 questões de odonto, você tem que resolver elas em 2 horas e 17 minutos. Só as questões de odonto, numa média, teoricamente, você tem que resolver as 55 questões em 2 horas e 17 minutos. Então, pega 55 questões do Instituto OCP e tenta resolver na sua casa, para você ver o que eu estou te falando, em 2 horas e 17 minutos. Marca no relógio 2 horas e 17 minutos e tenta resolver essas 55 questões de odonto. Ah, Luiz, mas onde que eu vou conseguir pegar as 55 questões, jovens? Olha só. Eu vou te mostrar aqui agora como é que você consegue criar 55 questões bem tranquilo, bem fácil, da banca Instituto OCP e resolver essas 55 questões nessas 2 horas e 17 minutos, tá? Vou te mostrar agora uma maneira muito fácil, muito simples. Mesmo que você não seja assinante da plataforma do Quiz, você pode, no teste gratuito, criar esse simulado que eu vou te mostrar agora, tá? Bom, estou aqui na plataforma do Quiz, bora aqui rapidamente sem perder tempo, gente, aqui ó, criar simulado, vem simulado aqui ó, criar simulado, beleza. Você vai criar um simulado para você testar, resolver as 55 questões em 2 horas e 17 minutos do Instituto OCP, detalhe, tá? Dá um nome para o seu simulado, PMDF1, beleza. Tipo de questões, questões de concurso, anteriores, né, claro. Quantidade são 55, modalidade não é de A a E, então tem que ser igualzinho. E a banca, cara, você vai escolher aqui ó, Instituto OCP.
Beleza. A gente tem aqui, dentro da plataforma, 1949 questões. No momento que eu estou gravando essa análise digital, tem 1949 questões do Instituto AOCP. Eu estou selecionando 55 para a plataforma buscar 55 questões aleatórias dentro dessas 1949, né? Para me dar um simulado para eu poder fazer. E aí você preencheu isso tudo aqui, vem aqui, ó, criar simulado. Beleza. Pronto, foi criado aqui, ó. Aqui eu tinha feito um de teste, tá? Agora eu estou fazendo um outro aqui, ó. Então tá aqui, tá aqui, ó, resolver. Quando eu clico em resolver, vieram 55 questões, tá? Do Instituto AOCP, de anos variados, tudo variado, beleza. Você pode imprimir para resolver a caneta, tá? Que fica até mais fácil. E você pode resolver aqui mesmo. Não liga para esse tempo, tá? O tempo não é esse. Porque as questões estão cadastradas normalmente com 3, 4 minutos em média. Aqui não é esse tempo. Você tem exatamente 2 horas e 17 para resolver essas 55 questões. Gente, vocês vão perceber que é pouco tempo para muita questão. Beleza. E aqui, por exemplo, aqui, ó, veio aqui uma questão de 2022, da PM de Goiás, e aqui vem tudo variado. Então, você criou o seu simulado. Você pode criar quantos simulados você quiser. Mas eu estou te mostrando isso para você testar com as 55 questões e perceber a velocidade e ir treinando isso para você perceber a velocidade que você tem que resolver essa prova. E mais, quanto mais simulados você fizer, quanto mais você praticar, mais seguro você fica, ou seja, você fica menos inseguro e menos ansioso também, porque quando você chegar na hora da prova e pegar as 55 questões de odonto, fora as outras 25 das outras disciplinas que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Mas quando você pegar as 55 questões de odonto, você vai olhar e vai falar assim, cara, eu já fiz 15 simulados, esse aqui é meu 16º simulado, vamos dizer assim, eu já estou treinado nisso aqui. Então você já vai saber tempo, velocidade, tudo. Mas eu vou te mostrar uma estratégia ainda para você resolver essas questões. Calma, muita calma nessa hora, tá? Só quero te mostrar que você pode criar quantos simulados você quiser. E mais, cara, o mais legal é isso aqui, ó. Presta atenção. Luiz, eu vou fazer a prova para especialista em cirurgia, ou especialista em DTM, ou especialista em prótese. Cara, você pode criar PMDF especialista. Estou criando um outro simulado só para vocês entenderem o tanto que isso daqui vai facilitar a vida de vocês. 55 questões de concurso, modalidade de AE também Instituto AOCP. Bora pegar o Instituto AOCP. Agora presta atenção se você vai fazer para especialista, tá? Olha só. Dentro da especialidade, você vai ter questões de clínico geral, porque tem um conteúdo programático específico de clínico geral e tem um conteúdo programático específico da sua especialidade, cara. Ou seja, vai cair para você, que é especialista, questões de clínico geral também. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na análise digital certinho o conteúdo programático, mas já adiantando. Então, são 55 questões, beleza. Vamos supor, eu estou supondo aqui que 20 questões sejam de clínico geral e 35 da sua especialidade. Eu estou supondo, tá? A gente não sabe quantos que vão ser de quantos porque a banca não falou. Mas vamos supor que eu coloque aqui, ó, vamos fazer de cirurgia. Então eu coloquei aqui, ó, 30 questões de cirurgia, beleza? E outra disciplina eu vou colocar 25 questões. Se eu não escrevo qual que é a especialidade que eu quero, vem aqui de clínico geral, tá? Então vão ser 30 questões de buco e 25 de clínico geral. Criar simulado. Beleza, ele está gerando simulado, pronto. Aqui, ó, PMDF especialista, resolver, cliquei. Beleza, cara, olha só. Presta muita atenção, velho. Aqui vieram 25 questões de clínico e 30 de especialidade, fechou? Aí você resolve também essas 55 questões naquele tempo lá que eu falei com vocês, tá? De 2 horas e 17 minutos. E aqui, ó, para tratamento de osteomielite, questão de 2014, questão de 2015, e aí vai, cara, e aí vai. Fechou? Beleza? Então, só mostrando para vocês que você consegue criar um simulado específico para clínico ou específico até mesmo para especialidade, mas calculando mais ou menos quantas questões que vão ser de cada especialidade, beleza? E à medida que você vai fazendo aqui, ó, aqui são 55 questões, tá vendo? À medida que você vai fazendo essa prova, você vai respondendo aqui, a resposta vai ficando salva, tá? Só registrada, depois que ele te dá sua nota, beleza? E aí, aqui criaram aqui, ó, paciente tal, tudo aqui é de buco. Todas essas questões aqui são de buco. Essas últimas aqui, 30 questões aqui foram de buco, certo? Beleza? Então, fechou, pessoal. É isso aí. Bora voltar para a análise digital. Bom, então eu te mostrei como é que você consegue treinar todo esse tempo de prova. Agora, a gente vai aprender
como é que você gerencia o seu tempo de prova, tá? Olha só, eu coloquei essa colinha aqui pra gente sempre lembrar de quantas questões que são, pra gente debater isso aqui, discutir isso aqui. O que você vai aprender agora? Duas coisas. Como é que você resolve as 80 questões, ou pelo menos como é que você tenta resolver as 80 questões nesse tempo de 5 horas, mais a redação, né? E por qual disciplina que você começa. Isso aqui você vai aprender, tá? Porque é importante você começar por uma disciplina certa. Por quê? No finalzinho da prova, você está extremamente cansado. A sua atenção, cara, não é a mesma. Depois de 60, 70 questões resolvidas, faltando aí 10 para terminar, 20 para terminar, e mais uma redação escrita, cara, seu cérebro está totalmente cansado. Então você precisa, sim, saber por qual disciplina você começa, para começar por aquelas disciplinas mais importantes, tá? Português é importante? É, que você não pode zerar. Odonto é importante? Sim, odonto normalmente é o que a gente sabe mais, tá? Então eu vou te ensinar isso aí, bora lá. Bom, para vocês saberem, gente, olha só. A primeira pergunta, né, como resolver ou tentar resolver as 80 questões, você tem que entender que a gente tem 3 tipos de questões. Presta muita atenção, se ajeita na cadeira, vou até tomar uma água aqui, ó. Vamos lá. Tipo 1. Primeiro tipo de questão. Aquela questão que eu sei fazer, que ela é fácil, eu faço rápido. Ah, caiu assim, ó, o antibiótico utilizado para gestante. Letra C, amoxicilina. Ponto, acabou. Você sabe, é fácil e você resolve rápido. Segundo tipo de questão, eu sei aquele assunto, eu estudei pra caramba. É uma questão mais complexa, tipo aquelas questões que vão as alternativas 1, 2, 3, 4, 5, e depois pergunta assim, alternativa 1 e 2 são verdadeiras, 1, 2, 3 são verdadeiras, e cada afirmativa assim, gigante, já viu? Então, é questão que eu sei, só que ela é mais complexa e eu demoro para fazer esse tipo de questão. E o tipo 3, que é a questão que eu não sei e provavelmente eu vou ter que chutar. Por que provavelmente? Porque pode ser que ao longo da prova você lembre, mas pode ser que no finalzinho da prova você fale assim, caramba, nem sei do que se trata esse assunto, então essa daqui com certeza eu vou ter que chutar. São esses 3 tipos de questão. Por que você tem que saber isso? Porque quando você pegar essas 80 questões e for resolver, você tem que identificar esses 3 tipos de questões para você não perder tempo com questões muito grandes e com questões que você não sabe. Olha que interessante isso. Como que eu te sugiro fazer? Vou te dar 2 exemplos aqui de como que eu sugiro que você faça essa prova, beleza? Daqui a pouco eu respondo outra pergunta, de qual disciplina a gente começa, tá? Mas eu vou considerar nesse exemplo, tudo que eu vou mostrar aqui, como se você estivesse começando aqui de português e indo seguir na prova, tá? Não é isso que eu recomendo, mas só de exemplo. Eu vou fingir que você está começando aqui das 6 de português e vai indo até as 55 de odonto para completar as 80, beleza? Então vamos lá. Só um detalhe, cara, só um detalhe. A importância desse método que você vai aprender aqui agora é você chegar no final da prova, no final daquelas 5 horas, e você ter lido, com certeza, as 80 questões. Porque tem cara que não vai aplicar nada e não vai conseguir ler as 80 questões, vai ter que chutar as 10 últimas sem nem ter lido. A intenção aqui é que você leia as 80 questões, né? Saiba identificar qual questão que é qual, responda as questões tipo 1, tipo 2 e tal. Vou te mostrar isso agora nessa estratégia, mas que você pelo menos leia as 80 para chutar as questões que você de fato deveria chutar. O que eu não quero que aconteça é que você deixe em branco as 10 últimas e chute as 10 últimas, 15 últimas, por exemplo, porque não deu tempo de você fazer a prova sem nem ter lido essas questões. Porque dentro dessas 10 a 15 últimas, teriam questões com certeza fáceis que você acertaria. É isso que não pode acontecer. O intuito desse GTP, que é o gerenciamento do tempo de prova, é você conseguir ler as 80 questões e chutar as questões que você realmente tem que chutar. São aquelas questões que você não sabe, tá? Então, 2 exemplos para você poder seguir. Primeiro exemplo, você faz primeiro a redação. Luiz, eu estou acostumado a fazer redação no final. Tudo bem, jovem, beleza. Mas testa uma vez, não na hora da prova, né? Testa no simulado, você fazer a redação primeiro. Por quê? Por que eu não gosto de deixar para o final? Porque no final, cara, você está muito cansado. No início, você está bem mais tranquilo, com mais energia, ou então até no meio. Vou mostrar o segundo exemplo, que você coloca a redação no meio, tá? Mas não deixa para o final, não. Eu tive uma colega, cara, que ela foi muito bem no TRT de Minas. Só que o que afundou ela, cara, ela caiu várias colocações. Ela estava em segundo lugar. Ela caiu várias colocações por causa da redação. E eu perguntei para ela, quando que você fez a redação? Ela falou, por último, eu estava extremamente cansada. E meus erros de redação, todo mundo tirando assim, a redação valia 30, por exemplo, eu não lembro quanto valia, os 50, eu acho. Não sei. Eu sei que estava todo mundo batendo perto de gabaritar a redação.
valia 30, tirando 28, 29. Ela chegou lá e tirou 24, tipo assim, entendeu? E aí, quando ela foi ver os erros, ela viu que era erro bobo, de falta de atenção, de cansaço. Então, não deixe a redação por último. Luiz, eu estou acostumado a só fazer redação por último. Tudo bem, você está acostumado. Faz do seu jeito. Aqui é só uma sugestão, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, você faz a redação. Segundo, você faz todas as questões tipo 1. Isso mesmo, cara. Você vai pegando e vai lendo. Independente se você começar por português ou por odonto, o que for, você vai fazer as 80 questões de uma maneira mais rápida, fazendo todas as questões do tipo 1. Isso mesmo, jovem. Você vai lendo e resolvendo as questões tipo 1. Se você encontrar uma questão tipo 2, que você sabe, só que demora pra caramba pra fazer, você anota grande nela assim, ó, 2, e circula. Você sabe que é do tipo 2, que você vai resolver elas daqui a pouco. Se você encontrar uma questão que você não sabe, não faz a mínima ideia, nem perde tempo. Escreve 3, grande, e circula. É questão, cara, que você vai voltar nelas depois, se der tempo, claro, mas que você vai chutar, não tem jeito, você não sabe. Então resolve todas as do tipo 1. Vamos supor que você resolveu e leu todas as 80 questões. E dessas 80, 45 eram do tipo 1. Ou seja, 45 questões fáceis que eu sei que eu consigo resolver e resolvo rápido. Beleza, garantiu 45 questões. Vai lá e passa o gabarito. Beleza? Então você fez a redação, depois fez as 45 questões que você sabe que é do tipo 1, passou o gabarito, garantiu. Beleza. Aí você pega e faz as questões do tipo 2. Volta naquelas que você escreveu grande lá, tipo 2, são questões que você sabe, só que demora muito tempo e vai resolvendo. E vamos supor que foram 25 questões das 80, tipo 2, cara. Questão grande, que demora, só que você sabe. E vamos supor também que deu tempo de você resolver essas do tipo 2, que tem chance demais de você acertar, porque você sabe aquela matéria. E aí você vai lá e passa elas pro gabarito. Só aqui, cara, você garantiu 70 questões. 70 questões. Pode ser que você não vai acertar todas? Pode. Mas você garantiu, cara, de uma maneira muito segura, pelo menos quase 70 questões das 80. E aí, cara, no finalzinho você vai lá e faz as questões tipo 3, são questões que você vai ter que chutar. E aí passa o gabarito e tal, né? Com certeza, assim, vai estar bem no finalzinho, você vai estar super cansado, são questões de verdade que você teria que chutar. Bom, o que significa, cara, essa estratégia aqui? Olha só, você conseguiu ler as 80 questões, você teve tempo para isso, você fez as 80 questões, vamos dizer assim, né? Pelo menos você tentou fazer as 80 questões, você garantiu todas aquelas que você sabe e você chutou aquelas que você não sabe. Mais uma vez, eu não quero que chegue faltando 20 minutos para a prova, tá faltando 15 questões para você responder e você vai ter que chutar essas 15 questões porque você não teve estratégia e não teve tempo para poder responder essas 15 questões finais. E aí você está chutando questões que poderia acertar uma ou outra lá dentro. Que dessas 15 últimas que você está chutando sem nem ler, pelo menos umas 5, 7, 8, você poderia acertar, porque seriam talvez questões tipo 1, questões fáceis. Entendeu essa primeira estratégia, esse primeiro exemplo? Ó, faz a redação primeiro, faz todas as questões tipo 1, vai lendo todas, tá? Não tô falando ainda por onde você começa, daqui a pouco eu falo. Mas vai lendo todas, tá? No final das 80, você fez 45, que era fácil, rápido, beleza. Depois, passa o gabarito e volta naquelas tipo 2. Lembra que eu falei para vocês escrever número 2 naquela questão? Volta em todas tipo 2. Faz as 25 questões tipo 2 que você deixou de exemplo aqui, tá? Só de exemplo. No final, você garantiu 70 e chuta as que você, de fato, deveria chutar, porque são questões que você não sabe. Eu não quero que você chute questões que você não deu tempo nem de ler, tá? E no tempo de prova que nós temos de 5 horas para a área de 80 questões, uma redação, vai acabar, vai ter gente chutando questões que, de fato, infelizmente mesmo, não deu tempo de fazer, tá? Bom, detalhe importante, cara. Aplica isso aqui, naquelas 55 questões do simulado, aplica isso só na odonto pra você ver. Pega as 55, cara, e resolve as do tipo 1, do tipo 2, e depois você volta lá chutando as do tipo 3 que você não sabe, tá? Mas antes de testar isso no simulado, tenta resolver normal, sem aplicar isso. E aí você vai ver que não vai dar tempo, né? Que vai ser o tempo muito corrido. Depois, cara, você volta, de verdade, depois você volta e faz um outro simulado, mas aplicando isso aqui. Aí você vai ver o tanto que
é melhor. O tanto que é importante uma estratégia, tá? Bom, vou citar o segundo exemplo. Eu só mudei aqui, cara, a ordem, tá? Dos momentos de fazer a prova. Por exemplo, o cara que não gosta de começar com a redação, que ele fica muito ansioso, muito nervoso, começa então, cara, pelas questões mesmo objetivas, questões de múltipla escolha. Beleza. E aí vai lá, resolve, lê as 80 questões ali, resolve as do tipo 1, garante elas. Vamos supor de novo, 45 questões, você garantiu, só um exemplo, tá? Passa o gabarito, aí você dá uma pausa, toma uma água, vai no banheiro, faz xixi e tal, volta e faz a redação. 1 hora para redação. Acabou a redação, você volta e faz as questões tipo 2. Lembra que à medida que você foi lendo as questões, você foi colocando o 2 na frente ou o 3 que você não sabe? Você não tem que pôr o 1 não, tá? O 1 você está resolvendo essas questões já de uma vez. Você só coloca o 2 na frente ou o 3, que é questão tipo 2 ou tipo 3. Aí você volta depois da redação e resolve as tipo 2. Nesse momento aqui, vamos supor que você resolveu 25 questões. Passa o gabarito, ok. Nesse finalzinho aqui que está sobrando só as questões tipo 3, cara, o tempo de prova já está praticamente acabando. São questões que você ia chutar de qualquer maneira. Aí você vai lá e faz o chute. E para fazer chute, só um detalhe importante, olha só. Ó, eu tô aqui dentro da plataforma do AutoQuiz, você vai vir aqui em blog, tá? Para saber como chutar uma questão. Vai vir em blog, vai procurar aqui, ó, método de estudos complicado, leia mais, e vai descer lá no módulo 7, cara. Esse aqui é um curso inteiro sobre como estudar. Mas não vai dar tempo de você assistir ele, porque você tem que já estudar já para a prova, tá? Aqui, ó, técnica do chute, tá? Clica aqui e assiste essa aula de técnica do chute. São 26 minutinhos de aula só, ó, técnica do chute, tá? São 26 minutinhos só. Eu te oriento tudo aqui, como é que você faz um chute mais certeiro, né? Vamos dizer assim. Como é que você faz do chute mais certeiro, tá? É chute, gente. Você iria chutar essa questão mesmo. Melhor chutar um pouquinho mais direcionado, beleza? Então vamos voltar para a apresentação lá. Bom, continuando aqui, te mostrei 2 exemplos. Você viu que redação nunca fica no final, mas te mostrei 2 exemplos, beleza? Resolveu as 80 questões, resolveu ali tudo certinho, fez sua redação, garantiu as questões do tipo 1, garantiu as questões do tipo 2, chutou as questões que poderia chutar. Pronto, você aplicou uma estratégia de fazer a prova correta. Parabéns, excelente. Você deu sim o melhor de si. Parabéns, tá? Bom, agora, Luiz, por onde que eu começo, cara? Português, inglês, matemática, por onde que eu começo? Bom, vamos lá. De regra, cara, isso aqui é uma regra básica. Você começa pela de maior peso, pelas questões, pelas disciplinas de maior peso, depois pelas disciplinas que você tem mais segurança, depois pelas disciplinas que você tem mais afinidade e depois o restante. Em relação a peso, aqui tem peso? Tem, mas é tudo peso 1. Então, o peso é anulado, apesar de que, em relação a peso, cara, olha que interessante isso aqui. A gente sabe que é tudo peso igual. Só que português tem um pouquinho mais de peso, cara, porque você não pode zerar esse de português, tá? Então, português tem um pouquinho mais de peso e a odonto, teoricamente, também teria um pouquinho mais, porque é um assunto que a gente está mais familiarizado, né? Tem tempo, por exemplo, que você não estuda inglês, talvez, tem tempo que às vezes você não estuda atualidades, matemática, você vai ter que aprender isso aqui num cursinho. Então, acaba que português e odonto, eu acho que são as 2 mais importantes aqui. Então, eu colocaria para você resolver, né, primeiro a de odonto ou primeiro a de português. Garante aí essas 6 de português, depois vai para odonto ou faz as 55 de odonto, depois vai para português, nessa ordem assim. Depois você faz para o restante baseado nisso aqui, mais seguro, afinidade e tudo mais. Beleza, então escolhe entre português e odonto, é um conselho, tá? Bom, segundo ponto importante. Terminei odonto, terminei português, para qual que eu vou? A mais segura, a que você sente mais segurança. Nossa, eu estou super seguro em matemática, porque eu era bom em matemática desde a época do colégio. Pronto, vai para matemática, cara. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você começa a pegar essas questões de conhecimentos gerais, que a gente fica meio ansioso nelas, né? Porque questões que a gente não está muito acostumado, e você vai para que você tenha mais segurança, você começa a acertar essas questões. Um exemplo clássico, né? Eu lembro quando fui fazer a prova da PMMG, eu comecei, era tudo o mesmo peso. Eu comecei pela prova de direito, porque direito estava tão fresco na minha cabeça, eu tinha estudado tanto direito, que eu comecei pela de direito porque eu era muito mais seguro em questões de direito. Tanto é que eu cheguei e respondi, eram 4 questões só de direito, respondi as 4 e eu acho que até fechei. Depois eu fui para português, que eu estava com segurança maior em português, depois que eu fui para odonto. E português eu cheguei a fechar a prova também. Bom, e outra coisa, gente, eu quero que vocês entendam, por que odonto, que é 55 questões, também tem uma certa importância, assim como português. Porque do critério de desempate, odonto, cara, está em primeiro lugar.
Aqui, ó, quem obtiver a maior pontuação de conhecimento específico da prova objetiva. Ou seja, odonto tem uma certa prioridadezinha frente às outras, né? Então ela é tão importante quanto o português que você não pode zerar, tá? Então aplica essas duas estratégias, tá? De tentar resolver as 80 questões, tipo 1, tipo 2, tipo 3, e também começando por odonto ou português, né? Você começa por português, depois vai odonto, seu odonto, depois vai português, e depois distribui essas 4 aqui dentro da segurança, da afinidade e do restante, beleza? Bom, vamos lá. Só um detalhe sobre a redação, cara. Você não pode, presta atenção, ela vale 20 pontos, e você não pode, em hipótese alguma, usar lápis, lapiseira, grafite ou borracha durante a realização da prova. Tem até dentro do edital, cara. Você tem que ler o edital todo, né? Eu tô te orientando aqui, te passando algumas dicas, mas você tem que ler o edital. E dentro lá do edital, cara, fala assim que se o cara tiver com lápis, borracha, é critério de desclassificação, de exclusão do concurso, cara. Então não leva, nem leva lápis, lapiseira, borracha para a realização da prova, tá? Outra coisa importante que são no máximo 20 pontos, né? E você tem que obter pelo menos 10 pontos nessa redação. E aí, cara, o candidato vai ter aqui 15 linhas no mínimo e 30 no máximo para poder fazer essa prova discursiva de redação, tá? Só uns dados importantes sobre redação. Agora, vem uma parte extremamente importante, cara. Olha só. Presta atenção, se ajeita na cadeira e vem comigo. A gente está aqui, ó. Bom, eu estou mostrando para vocês todo o conteúdo programático desses conhecimentos básicos. Português, inglês, matemática, atualidades e legislação aplicada PMDF. Gente, é muito conteúdo, cara. Não dá. Você precisa de fazer um cursinho para isso aqui. Não tem como você pegar matemática e ficar procurando conteúdo programático e estudando um por um. Não. Você tem que direcionar para um cursinho, cara. Procura um cursinho online, presencial, que vai te ensinar isso aqui tudo, né? Para você poder otimizar os seus estudos. Seu estudo maior e principal tem que ser essa parte de odonto que eu vou te orientar já, tá? Tem que ser essa parte de odonto. Mas essa parte de conhecimentos gerais, cara, que são 25 questões somente, você tem que fazer um cursinho. Por quê? Porque eu não quero que você pega e gaste um tempão procurando conteúdo programático de matemática só para 5 questões. Olha o tamanho do conteúdo, cara, só para 5 questões. Olha o tamanho do conteúdo de inglês só para 4 questões. Não é muito, de uma maneira assim, esperta, você ficar dedicando esse tempão todo para 9 questões, sendo que tem conteúdo pra caramba de odonto que você tem que estudar. Então, seu estudo principal em relação a tempo, cara, é odonto, tá? E, secundariamente, isso tudo, mas somente um cursinho, dedicando um pouco mais para português, porque você não pode zerar. Acabou. Não quero você gastando muito tempo em inglês aqui, ó, pegando esse conteúdo gigante só para 4 questões, né? Eu falei com vocês, presta atenção, olha só, inglês, cara, de verdade, se você não sabe inglês, nada, inglês é algo assim, são questões que você vai acabar chutando. Não compensa, às vezes, você ficar dedicando muito tempo só para 4 questões, sendo que tem muito conteúdo de odonto que você pode acertar, você tem maior chance de acertar, porque são conteúdos que você já sabe, basicamente, que é odontologia, né? Português você pode dedicar um pouco mais, matemática também, que você já viu lá na escola e tal, mas eu não quero você gastando muito tempo com um conteúdo gigante desse, só para 4 questões, 5 questões, 4 questões de atualidade e tal. Ah, mas a atualidade é pequenininho e são só essas 3 apostilas. Tá bom, mas essa daqui, ó, tem 170 e tantas páginas. Cara, pega isso aqui e faz um cursinho, tá? Bora ver agora o conteúdo de odonto para te orientar como é que você vai estudar. Pronto, tô aqui, cara, no conteúdo de odonto, presta muita atenção, olha que interessante. Aqui tá falando conhecimento específico comum para toda especialidade, né? E aqui, conhecimento específico de prótese. Então, dentro da especialidade prótese, vai cair esse conteúdo também de comum, né? Que é clínica geral. Dentro do conteúdo de DTM, por exemplo, vai cair específico assim, vai cair um conteúdo de clínica geral. E todos são assim. Buco também é assim, periodontia também é assim, PNE, né? Paciente com necessidades especiais também são assim. E o de clínico geral, cara, olha só, eles vão tirar clínico como especialista, né? Que eu falei de pré-requisito, vai ser só clínico geral. Então, isso daqui está praticamente aqui dentro, tá muito parecido. Tá vendo aqui, ó, cardiologia, aqui tem cardiologia, anestésio, aqui tem anestésio também, ou seja, um conteúdo está dentro do outro. Então, acaba que o de clínico geral seria, teoricamente, isso daqui, ó. E por onde e como que eu sugiro que vocês estudem isso aí. Presta atenção que agora é a parte mais importante, tá?
Gente, a gente está falando de Instituto OCP, questões de AE, então você precisa de um conteúdo muito profundo. Por onde que você vai estudar isso aqui? Olha só. Ó, tô aqui com o edital aberto no conteúdo de cirurgião dentista, né, clínico geral. Gente, aqui tem as referências bibliográficas. Não tem segredo. Você quer passar na PMDF, você tem que estudar por livro. Não tem conversa, cara. Ah, Luiz, mas eu comprei um cursinho. Tudo bem. O cursinho é como forma complementar de estudo. A maneira principal de estudo é por livro. Você tem que pegar esses livros daqui, ó, e casar todo esse conteúdo programático. Por exemplo, você pega aqui, ó, Odontologia Minimamente Invasiva. Cara, esse livro aqui, esse conteúdo programático aqui, Odontologia Minimamente Invasiva, qual referência bibliográfica dessas aqui tem um capítulo que fala sobre odontologia minimamente invasiva? Ah, esse livro aqui. Pronto. Você determinou que esse conteúdo número 19 aqui, ó, esse conteúdo programático, você vai estudar pelo capítulo tal de tal livro. Ah, a parte de, por exemplo, aqui, ó, diagnóstico, prevenção e tratamento da doença cárie. Cara, qual livro que eu vou estudar esse conteúdo de cariologia? Ah, tem esse livro aqui sobre cariologia aqui, ó. Deixa eu ver um capítulo que fala bem certinho ou bem parecido como que é esse conteúdo programático lá dentro. Pronto. Você vai casar os conteúdos programáticos com os livros. Acabou, não tem segredo, cara. É só isso. E aí você vai perceber que dentro de um livro, às vezes de 20 capítulos, você vai ter que ler pelo menos uns 10. Às vezes você não vai precisar de ler o livro inteiro, entendeu? Ah, Luiz, mas eu não gosto de estudar por livro, eu só gosto de estudar por cursinho. Jovem, duas coisas. Primeiro, o cursinho a gente já está sabendo que é maneira complementar. Pode fazer o cursinho? Pode, mas é como complementar. Segundo, um concurso desse nível PMDF, cara, não é sobre o que você gosta de fazer, não. É sobre o que você precisa fazer para ser aprovado. E se você precisa de ir para livro, você vai ter que aprender a estudar por livro. Quando você erra uma questão e vai fazer um recurso, você busca onde? É no cursinho ou é no livro? A referência bibliográfica para você poder entrar com recurso? É no livro, cara. Então, seu estudo principal tem que ser por livro. Só que tem um detalhe importante. Presta atenção. Olha aqui, por exemplo. Quando a gente pega aqui, ó, anestesiologia e farmacologia em odonto. E tem esse tema aqui, terapêutica, medicamentosa e odontologia. Quando você pega isso aqui, cara, é praticamente tudo. É praticamente o livro do Andrade inteiro. Aí você fica louco, você fala, cara, como que eu vou ler o livro do Andrade inteiro, né? Porque está no conteúdo programático, um tema, um conteúdo assim geral. Aí que entra, cara, a resolução de questão. Então, o seu estudo para você ser aprovado em PMDF, guarda isso. O seu estudo é questão e livro. Cursinho como forma complementar, tá? Mas principal é muita questão e livro. Lembra que o Odonto Quiz tem 1949 questões atualmente? Você tem que resolver todas elas. Todas. Se você começar hoje, você vai ter que resolver pelo menos 20 por dia para dar tempo até um dia antes da prova. 20, 25 por dia. É questão pra caramba, cara. Né? Tirando que você vai dar uma acelerada, que você vai fazer vários simulados com 55 questões, né? Bom, mas deixa eu te mostrar rapidamente como isso facilita a sua vida, cara. Se você não é inscrito, faz o teste 24 horas e testa. Tá vendo aqui, ó, terapêutico medicamentosa? Vamos pegar a parte de anestésio e farmaco, beleza? Vamos lá. Aqui, ó, tô aqui no Odonto Quiz, você vai clicar em questões, tá? Aqui tem questões de concurso e questões do Odonto Quiz. Não é questão de Odonto Quiz, aqui são questões criadas por nós, tá? Aqui são questões de concurso anteriores. Você vai colocar a banca, instituto, a OCP. Gente, a OCP concurso é diferente de Instituto OCP, isso vocês já sabem, né? A banca nossa que a gente quer, né, Instituto OCP. Você vai colocar aqui disciplina de farmacologia e vai pesquisar, beleza. Aqui, ó, tem 83 questões de farmaco, beleza. Lembra daquele conteúdo programático que eu mostrei para vocês? Deixa eu voltar lá, olha aqui o conteúdo. O conteúdo programático de farmácia é o quê? É terapêutica, medicamentosa e odonto. Cara, é praticamente o livro inteiro. Só que, resolvendo as 83 questões, você vai descobrir que, cara, tá cobrando muito antibiótico, muito anti-inflamatório, tá cobrando aqui ansiolíticos. Você vai descobrir resolvendo questões antes de começar a estudar. Olha a importância disso. Antes de começar a estudar, você vai descobrir conteúdos que eles estão cobrando. E quando você for direcionar os seus estudos para a terapêutica medicamentosa, que é aquele conteúdo programático que está ali, você vai estudar direcionado ao que eles mais cobram. Nossa, eu vi que cobrou antibiótico pra caramba, então eu vou começar, cara, pelo capítulo de antibiótico, porque é um capítulo que está sendo muito cobrado aqui nas provas e questões de Instituto OCP. Ah, não, agora tem
um conteúdo aqui, ó, de analgésico. Cara, tá cobrando pra caramba analgésico. Todas as provas que eu tô fazendo aqui, ou todas as questões que eu tô fazendo aqui de farmacologia, tem analgésico pra caramba, opioide e não opioide. Cara, então, se tá cobrando muito, quando você for pegar o livro para estudar, você vai direcionar seu estudo para isso. E mais interessante, quando você estiver estudando pelo livro, cara, você vai perceber que alguns conteúdos dentro do livro, você fala assim, cara, já caiu uma questão disso aqui na prova, eu fiz uma questão disso aqui. E aí, quando você estiver lendo o livro e percebendo que está caindo questões sobre aquele conteúdo dali, olha que mágico isso, cara. Você vai conseguir prestar mais atenção e ter mais atenção na leitura daquele capítulo. Porque naquele parágrafo você vai perceber que já caiu uma questão daquilo dali. E aí aquilo te chama atenção e você consegue ter mais atenção na leitura. É impressionante o tanto que é legal você resolver questões primeiro para depois ir estudar pelo livro, cara. É muito legal isso. Então, resolve as questões de farmaco, por exemplo, né? Outro exemplo aqui, ó. Luiz, eu quero resolver questões de anestésio. Beleza. Coloca aqui a disciplina anestésio do Instituto OCP, anestesiologia, e pesquisar. Acabou. Aqui, ó, vieram também 83 questões de anestesiologia. Muita questão de anestésio. Aqui, ó, 2022, TRT Alagoas. 2022, TRT Alagoas. Olha só, duas questões de 2022. 2029, Prefeitura de Vitória. Cara, então assim, velho, é esse o segredo, resolver questões pra caramba, todas as questões, 1949 questões, você tem que resolver e também casar o conteúdo programático com a referência bibliográfica do edital. Tá bom, Luiz, eu entendi, só que dentro desse conteúdo aqui, por onde que eu começo? Tem conteúdo pra caramba, cara. Sabe por onde vai começar, de verdade mesmo? São 19 conteúdos, não são? Você vai começar pelos conteúdos que você tem maior dificuldade e menos afinidade. Por exemplo, eu detesto cirurgia, cara. Você começa aqui pelo conteúdo de cirurgia, ó, ortodontia, indicações, contraindicações, tratamentos, tal. Você pode começar aqui por biossegurança, se você não domina biossegurança. Você pode começar por anestésio, se você não domina anestésio. Entendeu como que funciona? E um detalhe, cara. Quando você está dentro da plataforma do AutoQuiz para resolver questões do Instituto OCP, olha que dica mágica, cara. Você pode escolher aqui, Instituto OCP, Luiz, eu quero fazer as questões mais recentes. Você vem aqui em ano, escolhe 2022 e coloca de pesquisar, ou seja, as questões do Instituto OCP de 2022. 418 questões. Às vezes você não quer buscar as questões pela disciplina, né? Anestésio, farmácia, igual eu mostrei. Às vezes você quer resolver todas antes de começar a estudar de fato. Você quer resolver pelo menos 1000 questões, que é interessante você fazer isso. Porque aí você descobre conteúdos que você não sabe antes da prova, que é mais importante. Não adianta nada você descobrir conteúdos na hora da prova. E mais, você percebe como que a banca cobra e o que ela gosta de cobrar. Quando você for ler o conteúdo teórico, você vai começar a ler e falar assim, caramba, eu já vi uma questão disso. Já caiu uma questão disso numa prova que eu vi lá na AutoQuiz, tá? Beleza? Então, mostrando aqui que você tem que casar o conteúdo programático com a referência bibliográfica e tem que resolver o máximo de questão possível. Bora voltar para a apresentação. Bom, jovens, olha só, as próximas etapas desse concurso está terminando essa análise, calma, tá? As próximas etapas são teste de aptidão física, avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica, avaliação de títulos e sindicância da vida pregressa e investigação social. Ou seja, são várias etapas, é muito longo o concurso. Eu vou falar só de 2 aqui, tá? Primeiro, o teste de aptidão física, porque seria um teste de flexão, né? 25 masculino e 21 feminino no mínimo. Detalhe, tá? Ele é só eliminatório, ou seja, se você fizer 30, 40, não muda nada, tá? Você tem que só ser apto, beleza? Bom, flexão abdominal são 32 masculino e 26 feminino e corrida de 12 minutos, 2.200 metros para masculino e 1.800 feminino. Você tem que fazer no mínimo 2.200 metros, tá? Em 12 minutos. Isso daqui é rápido, tá? Você tem que treinar a partir de agora, você tem que treinar, senão você não consegue fazer na hora não. Bom, e sobre a prova de títulos, para terminar, aqui a gente tem 5 pontos de título, a banca, a instituição foi muito legal, valorizando bastante o pessoal que é recém-formado, porque um título de doutor vale 2 pontos só, cara, são 2 questões só. Ou seja, tem tranquilidade para afirmar que o recém-formado pode ser aprovado nesse concurso tranquilamente, mesmo que ele tenha 0 pontos de título, tá? Desde que ele vá muito bem naquelas 80 questões, aplica aquela estratégia de fazer prova e tudo mais, que eu falei com vocês, tá? E no mais, jovem, cara, muito obrigado. Desculpa por esse vídeo estar muito longo, eu sei que ficou muito longo. Papai do Céu abençoe todo mundo. Qualquer dúvida vocês mandam pra gente lá no Instagram, pra mim, pra doutora Karina, lá do AutoQuiz Oficial. E tô te aguardando dentro do AutoQuiz, tá? Ó, faça seu teste gratuito 24 horas, faça o seu simulado de 55 questões, testa pra caramba, resolve o máximo de questão possível ali que você tem do Instituto OCP. E, cara, se você quiser e achar que tá valendo a pena,
faz a assinatura ali do Dr. Quiz, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais, cara. Você tem que resolver 1.949 questões, no mínimo, para você poder chegar nessa prova com menos ansiedade, mais segurança, sabendo exatamente como que a banca cobra, o que ela gosta de cobrar, e já craque, cara. Vamos supor que você fez 55 questões por várias vezes, você fez 15 simulados, igual eu falei. A prova é o seu 16º simulado, você tá super tranquilo, cara. É muito tranquilo isso, tá? E aplica tudo que eu falei aqui. Um abraço, fica com Deus, papai do céu abençoe todo mundo. Até mais.